Mas e pra você? A história, ela é ciência? Para mim, a história é ciência porque ela tem método, Uhum, né? E principalmente porque ela tem ancoragem na realidade, né? Qual que é essa ancoragem? A gente trabalha com fonte, né? E a uhum, fonte ela tem uma materialidade, né? A gente pode tentar entender o discurso nas fontes, mas esse discurso ele tem uma vivência material de alguém que uhum. existiu ou de grupos que entenderam daquela forma e fizeram um discurso. E também quando a gente pensa, né? Mas como comprovar que tal pessoa escreveu aquilo ou que tal pessoa Uhum, fez aquilo, né? Porque não dá para voltar no passado. uhum. Mas através das fontes históricas e dos vestígios, a gente consegue comprovar e afirmar com algum grau de certeza que tal coisa realmente aconteceu. Então não é, por exemplo, tem colega meu que acha que história não é ciência. E Uhum, tudo bem. uhum. Mas aí eu fico imaginando o que que um professor de história ou o que que um historiador faz então quando ele pensa que história não é ciência? Qual é o ofício dele, né? Qual é o ofício dele? Ele chega e fica contando historinha? Uhum. Não, né? Tem uma ancoragem na realidade. E essa ancoragem, você já citou, é o método, né? É o método materialista, histórico, dialético, Isso. né? Mas agora posso colocar uma pimenta nessa questão? Joga. Vamos colocar uma pimenta mais quente aí nesse debate. E quando você tem um historiador, que ele pode ser formado, porque a gente sabe, a gente reconhece isso, né? A academia, ela é muito ampla, né? E aí você tem um historiador. Eu vou colocar na área da história, mas, por exemplo, se você quiser fazer um esforço, você encontra um cara que fez geografia e é terraplanista, esse tipo de coisa, você encontra. Mas e quando você encontra um historiador que fala, por exemplo, que nega o Holocausto, né? Que traz o livro negro da história, né? Eu não sei o que, o politicamente incorreto. Quando você tem ali pessoas que têm a tutela da academia, mas elas negam a história e elas contam uma O outra guia história. politicamente incorreto, né? Tem tanto, né, da política, da Sim. história. Aquele livro também, né, a história do Brasil para quem tem pressa. Uhum, Se você tiver pressa, não vai estudar história. uhum. Não vai. Então, assim, como que funciona isso Isso sem falar das teorias da conspiração, né? Eram os deuses astronautas, né? Hitler com contato com alienígena? Sim, sim. Então, tem duas categorias que são importantes que hoje elas estão meio misturadas, né? Que é o revisionismo e o negacionismo. Uhum, A história é, por excelência, revisionista. Por quê? Porque como existe um alto grau de subjetividade no estudo da história, né? Mesmo que nós tenhamos as fontes, né? E essas fontes, existe uma pesquisa interdisciplinar sobre essas fontes, né? Por exemplo, se eu achar um texto, um manuscrito do Mar Morto, né? Vai ter químicos que vai estudar o papel, que vai estudar a letra, que vai ter linguistas que vai entender aquilo que foi escrito, né? Então existe uma ciência aplicada, interdisciplinar. Então, mas mesmo assim tem um grau alto de subjetividade. uhum. Então ela é por excelência revisionista, porque a gente está sempre revendo aquilo que foi estudado. Sim. Agora, ela não é negacionista. A história não pode nunca ser negacionista, né? Então, rever o que foi estudado e repensar o que foi estudado é próprio da história. O que a Uhum. gente não pode fazer é, com um documento na sua frente, com um grupo de estudiosos que chegam em um consenso, você negar aquilo que tem um documento afirmando, né? Eu, E aí, esses que você citaram, eu entendo como negacionistas históricos. Negacionistas. Isso que você ia falar, eu até ia trazer um filósofo para a discussão. Eu não tenho um livro dele aqui, mas eu trouxe um autor que é o Gaston Bachelard, né, A Formação do Espírito Científico. Cara, nesse livro ele tem uma ideia muito bacana, que ele diz o seguinte, que olha, a ciência ela avança por conjecturas. Isso ele está baseado no Karl Popper, para falar. Ela avança Que a por gente vai falar dele daqui a pouco. daqui a pouquinho já, né? Ela avança por conjecturas e ela avança por falseabilidade, que é o que você está colocando. A falseabilidade é um princípio crítico, aonde você vai trazer uma hipótese um pouquinho mais ousada para um assunto e aí você vai verificar aquilo. Então, por exemplo, você não vai negar o Holocausto, mas você vai trazer uma questão de falseabilidade para perguntar, olha,
vamos entender como que chegou a isso. Então ele não é um método de negar o princípio, mas é compreender o fato entendendo que ele existe. Né? Isso que é importante. É uma visão geral da ciência que avança, que faz com que ela avance, né, na sociedade. Muito bem. E aí, sobre essa pergunta que você fez, né, sobre o negacionismo e tudo, o nosso amigo Tir, ele mandou mais um vídeo aí pra gente ver. Então ele não tá aqui, mas ele se faz presente. A propósito, mandando a segunda parte aqui para não ficar um podcast dentro do podcast, né? As ciências, elas trazem a questão da revisão de dados, né? Sempre que você tem uma nova descoberta, um novo método, um novo cálculo, você vai fazer uma revisão. O grande problema, isso é matéria para um outro programa, é a revisão histórica tendenciosa. E a gente acaba vendo isso acontecendo de várias formas hoje em dia. Pessoas que querem redesenhar o mapa histórico, querem utilizar suas influências políticas e nefastas, muitas vezes, para contar uma história, né? Então, precisamos tomar muito cuidado, porque a revisão é necessária sempre que novos dados são encontrados. E não apenas porque a minha vontade quer que isso seja dessa maneira. Então fica esse PS aqui, né, justamente para não deixar a minha fala empolgada demais, sem ter uma crítica aí. Afinal de contas, nem todo guia politicamente incorreto da história está correto. Talvez seja só uma forma de você trazer uma tendência, né? O Brasil deveria ser para todos, não para os lerdos, mas a gente percebe que existe aí um revisionismo, né, tendencioso que busca alienar as pessoas de uma forma extremamente complicada. Fica aí, valeu. Muito bem, tá aí, né, as críticas ácidas do nosso amigo Tir, né? Opa. E é isso, ele complementou o que a gente falou aqui, né? E, pessoal, vocês que estão aí, ó, não esqueçam de deixar o seu joinha, não esqueçam de se inscrever, né? Deixe os seus comentários aqui, espero que vocês estejam gostando, comentando. O chat aqui ainda tem mais comentários ainda, né? O Diego, nosso querido colega também de trabalho, tá aqui com a gente. Abraço, Diego. Abraço, Diego. Falou que eu sou lindo, são seus olhos. Olhos claros, maravilhosos. Ele comenta o seguinte, ó, ele traz um comentário. Luca e Douglas. O método científico tradicional é baseado em experimentação e repetição. Como as ciências humanas podem ser consideradas ciências se lidam com fenômenos históricos? Olha que pergunta maravilhosa. Quer começar, Douglas, respondendo? A gente tem tempo, será? Dá, né? Dá, vamos lá, objetivo. Rapidinho, mas a gente tem tempo. Eu acho que eu já respondi em partes essa pergunta, né? As ciências históricas, elas lidam com interdisciplinaridade, né? Ou seja, elas não dependem só da sua subjetividade. Mas as ciências humanas, de forma geral, elas usam recurso de outras áreas, né? Então a gente entende que a história é uma ciência porque ela usa recurso da química e da física. Como, por exemplo, se eu acho uma fonte histórica, eu preciso fazer testes químicos e físicos para comprovar que essa fonte é de 10 mil anos atrás e não foi forjado há 5 anos atrás. Então essa interdisciplinaridade e essa ancoragem na realidade material é o que deixa ela mais próximo de uma ciência.